Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é 11/11/2022, às 4 horas da manhã. Na verdade, é 10 para as 4. E eu quero passar para você uma palavra muito importante, que a gente está passando por uma situação espiritual muito grande, tá por vir algo muito diferenciado. E se a gente não abrir os olhos como Deus quer que a gente venha abrir, ter um entendimento daquilo que a gente está vivendo, a gente pode sofrer consequências grandes. E nesse período existe 3 estágios, 3 a 4 estágios que vão acontecer na mente de cada ser humano, de forma eles entenderem isso que eu vou falar, entender o propósito de Deus. Porque tem muita gente que vai falar que a gente usa a Bíblia a favor da nossa vontade. Não, eu estou citando a Bíblia e o estudo que eu tenho de madrugada para também mostrar através dele que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus permite muitas coisas na nossa vida de forma que a gente venha a entender o momento, se arrepender dos seus maus caminhos, para que Deus venha do céu e sare a nossa terra. Lá em 2 Crônicas 4, de 3 a 4, ele fala assim, ó: mas se o nosso evangelho ainda está escondido, o que que é escondido? Você não consegue achar? É para os que se perdem. Marca a palavra perdem, se perdem. Quer dizer que ele conhecia o evangelho, andava no evangelho, mas ele se perdeu. É para os que se perdem, que está escondido, nos quais o Deus desse mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Quando que você passou a ser incrédulo? Quando você tinha o evangelho dentro de você, mas você se perdeu, se preocupando com o mundo e deixou de buscar a Deus, através da Bíblia, através da sua comunhão com Deus na, na sua igreja, do seu devocional. Então, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho de Cristo, da glória do Senhor Jesus, o qual é a imagem e semelhança de Deus. Então ele está muito claro aqui que o diabo veio, né, para roubar, matar e destruir. Só que ele veio porque o nosso evangelho está escondido daqueles que se perderam. E o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam mais a luz de Cristo, não vejam mais o que é certo e o que é errado. Porque, na verdade, quando a gente fala Cristo, ofende muitas pessoas que não vê Jesus como um Senhor e Salvador. Mas vamos pensar que você não vê Jesus como Senhor e Salvador, mas se você tiver o entendimento, a mentalidade de que a Bíblia está mostrando para você o que é certo e o que é errado de fazer, não matará, não vai roubar, não vai dar falso testemunho, honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra, né? O pai não casa a ira no filho, né? A mulher sabe edifica o lar dela, o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja. São alguns versículos que você percebe que não fere nenhuma religião. Ele simplesmente passa o caráter de uma pessoa íntegra. Amém? Então, o que que acontece? O evangelho ele está escondido para aqueles que se perdem. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, que são aqueles que se perderam e deixaram de acreditar na verdade. Então está havendo um mover muito grande, onde nós estamos envolvidos, onde nós nascemos na verdade, andamos com a verdade, com nossos pais, com nossos avós, com nossos antepassados, só que começamos a viver numa verdade que já não é tão verdade e deixamos a nossa mente ser cegada
e ser encoberta pelo Deus desse século. A mentira, a falsidade, a violência, o domínio sobre coisas que não é de domínio natural ser de determinadas pessoas. E a gente permitiu isso. É como se a gente permitisse, né? Eu com 30 anos de idade, eu não estou com 50, mas tivesse com 30 anos de idade, tivesse um filho. E tivesse um filho com 18, ele já teria 12. Então eu permitisse ele com 12 anos e eu com 30 mandar em mim. E eu perder totalmente o direito e o meu dever, minha forma de pensar e minha forma de conduzir o meu lar. Então, o Deus desse século, que ele fala aqui, que está mencionando, que é Satanás, ele veio para destruir o nosso entendimento, para que a gente perca na nossa cabeça o que é certo e o que é errado, e deixa a gente desacreditado que o certo vai dar certo. Então, eu quero passar para você um fato muito louco que aconteceu na Bíblia, que todo mundo conhece, que é Mateus 27, de 15 a 26, que é a crucificação de Jesus. Na crucificação de Jesus, o povo estava acostumado com quem? Com Moisés, Deus de Elias, Deus de Moisés e Deus de Abraão. Então ele estava doutrinado ao Deus de Elias, Moisés e Abraão. Aí veio Jesus. Aí quando veio Jesus, o que aconteceu? Mexeu com a mentalidade deles. O Deus desse século cegou o entendimento deles, em deixar que eles vissem que Jesus era aquele que eles estavam esperando desde a época de Isaías, desde Daniel, desde os profetas. Não, eles não conseguiram. Foi uma quebra de paradigma muito grande. Como assim ele perdoa os nossos pecados? Como assim ele é Deus, por acaso, para libertar? Ele liberta os endemoniados pelo próprio Deus de Beuzebu. Então eles entraram num choque anafilático mental em conseguir aceitar Jesus. E isso fez com que essa palavra aqui, que fala que o nosso evangelho só está escondido para os que se perdem, viesse a fazer morada nas pessoas que buscavam a Deus naquela época, que passaram a ser chamados de fariseu. Por que fariseu? Porque conhecia todas as doutrinas, conhecia todas as leis de Deus, conhecia todo o caminho de Deus desde a época dos profetas que já apontavam que Jesus ia vir a existir e fizeram o quê? Negaram a aparição dele, a ponto de crucificarem ele. Não conseguiram enxergar que ele era o salvador do momento daquela hora. Pela falta da busca a Deus, desde lá de trás, para entender que já estava sendo profetizado, e pela falta do quê? Pela falta de incredulidade. Quer dizer, porque perderam a raiz, deixaram a incredulidade crescer dentro deles. E com isso pediram o quê? A crucificação de Jesus Cristo. Só que não para por aí. A partir da hora que pediram a crucificação de Jesus Cristo, que você consegue, você sabe todas as histórias, ele chegou a estar na cruz, depois de ter açoitado tudo, com a coroa de espinho e tal, ele foi para a cruz, onde tinha lá um ladrão de cada lado dele. Antes dele subir para a cruz, estava tendo a festa
que era época de festa, e o governador falava o quê? Que ele liberava um preso no dia da festa, para eles fazerem mais festa ainda e comemorar, porque esse preso provavelmente era de alguma família. E aí essa família, os amigos da família, e todo mundo ia fazer festa, como se aquele preso já cumprisse a sua pena. E nisso foi falado Jesus do Barrabás. E eles escolheram Barrabás. Por que eles escolheram Barrabás? Porque está escrito na Bíblia que o nosso evangelho está escondido para aqueles que se perdem. O que é se perdem? Sai do caminho verdadeiro. Então, aqueles que crucificaram a Jesus eram pessoas que conheciam a Deus e se perderam. Aqueles que escolheram Barrabás ao invés de Jesus são aqueles que conheciam o caminho, que sabem do caminho, que andam no caminho, que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, mas se perderam e soltaram Barrabás. Não contente com isso, né, eles citando o povo que seja Barrabás, eles crucificaram Jesus, porque eles não acreditavam ser ele o Salvador. Então, por que eu estou falando isso? A mentalidade, a falta de domínio, a falta de você entender quem é Deus, a falta de você ver o que Deus está fazendo nessa terra, o porquê que Ele está permitindo tantas coisas acontecer ao seu lado, é para mostrar para você que existe dois ladrões, um de cada lado, e Jesus no meio. É para mostrar que está havendo uma festa e vão perguntar Jesus ou Barrabás, os conhecedores da lei, os cristãos. Meu irmão, eu conheço muito cristão, pessoas de Deus, pessoas que falaram de Jesus para mim, tá na igreja hoje falando para você, falando que soltar Barrabás é melhor. Por quê? Porque eles fugiram do conhecimento daquilo que Deus deu para eles. E o diabo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento deles. E eles estão lá na internet, para todo lado, solta Barrabás. Sem problema. O governador vai soltar o Barrabás. E Jesus vai ser crucificado. Só que existe três etapas. Primeiro, soltar o Barrabás por incredulidade e cegueira das pessoas que já conhecem o que é certo e errado. Segundo, vão crucificar uma pessoa inocente, porque os outros dois que estavam do lado não eram inocentes, eram ladrão. Terceiro, eles não acreditavam naquilo que Jesus falou que ia acontecer se ele fosse crucificado. Falou que o véu do templo ia se rasgar. Falou para os discípulos que ele ia ressuscitar. Sabe o que Deus está falando com você? Vão crucificar Jesus. Só que a hora que crucificaram Jesus, sabe o que aconteceu? O tempo fechou, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. Tudo que Jesus falou que estava escrito aconteceu. Aí sabe que o povo que estava cego, que mandou crucificar Jesus, fez? Se arrependeu. Porque eles viram, foi aberto os olhos deles, eles viram que eles mataram Jesus, o Redentor, o libertador deles.
É muito sério isso que eu estou falando. Só que Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque ao enterrarem Jesus, o que estava escrito se cumpriu. A quarta profecia. Ele ressuscitou. Ele passeou de novo diante dos seus discípulos. E para você ver que a cegueira era tanta. Quando ele passeou diante dos seus discípulos, a quinto ponto, alguns deles não reconheceu ele, por se perder na doutrina e por incredulidade. Aí ele apareceu de novo, Tomé enfiou o dedo na ferida dele, todos viram que era ele, e ele falou que fica aqui, ó, para que eu suba e o Espírito Santo de Deus venha e vos abençoe. E ide fazer discípulos, curando, libertando, ensinando o meu evangelho. Nós estamos passando por tempos difíceis, onde pessoas que tentam 24 horas doutrinar nossa mente, quer seja na televisão, no celular, onde quer que esteja, está roubando de nós a sabedoria que temos em Deus. E nós estamos perdendo a nossa essência. E com isso está crescendo a incredulidade na nossa vida. E pessoas que lá atrás ensinaram que é certo e que é errado para mim e para você, hoje estão totalmente corrompidas e apoiando a morte de Jesus, pedindo para libertar Barrabás e não acreditando que quando Jesus for morto, irá ter um tremor de terra e o véu do templo vai se rasgar. E que a escama do seu olho vai sair. Aí você vai ver a besteira que você fez, e nessa besteira está envolvido toda a sua família, todo o seu trabalho, todo o seu ministério, tudo que você buscou com Deus até hoje. Só que mesmo assim, Jesus vai ressuscitar na minha vida e na sua vida. Se você pedir perdão dessa besteira e se arrepender, ele vai vir do céu e vai sarar a sua terra. Porque ao terceiro dia do seu arrependimento, ele vai ressuscitar. Vai vir, vai fazer morada na minha e na sua casa. Vai fazer morada no governo desse país. Vai fazer morada na cidade, no estado e no país, nos governantes. Vai mudar a minha mentalidade e a sua, dessa porcaria do qual a gente foi inserido. Porque eu vou falar a verdade para você. O mais triste para mim não é se é Bolsonaro ou se é Lula, se é Alexandre de Moraes ou sei lá quem. O mais triste é ver cristão, pessoas que trouxeram a palavra de Deus para mim, que mudou a minha vida, mudou a história da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs, de todas as pessoas que estão ao meu redor. Ver essas pessoas que eu conheço desde criança, estudiosas, concursadas, trabalham bem, apoiando Barrabás, crucificando Jesus, rasgando tudo o que ele aprendeu na Bíblia desde criança, todos os caráteres que ele aprendeu desde criança, porque o Deus desse mundo cegou o entendimento deles e deixou cada um deles incrédulo.
Eu profetizo que Deus venha abrir seus olhos e que a palavra de Deus que fala 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a sua terra. Deus te abençoe. Isso aqui não é um vídeo de política. Isso aqui é um vídeo para você ter um entendimento. Eu não sou contra o Lula, não sou contra o Alexandre de Moraes, não sou contra Bolsonaro, não sou contra tudo isso. Eu sou contra o que vai contra a palavra de Deus. Mas gostaria que todas essas pessoas viessem a se arrepender dos seus maus caminhos. Entendesse essa palavra que eu estou passando, para que Deus venha do céu e sara a nossa terra. Mas a minha maior indignação não é quem não conhece a Deus, é com os que conhecem e deixou o Deus desse mundo cegar o seu entendimento e foi vestido pelo véu da incredulidade. E hoje pede para soltar Barrabás. Deus te abençoe. Ainda dá tempo. Se arrependa. Em nome de Jesus.